Então, gente, voltando aqui, ele estava dizendo no slide passado que em uma das condições necessárias a pensar certo é não estamos demasiadamente certos em nossas certezas, né? A humildade de repensar o que a gente já pensa, né? Reformar, né? E aí ele vai continuar dizendo: ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção de conhecimento ainda não existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende conhecimento já existente, e o em que se trabalha a produção de conhecimento ainda não existente. A docência, que é da relação docência e discência, porque que é a relação ensino-aprendizagem também, e a pesquisa são indicotomizáveis, ou seja, não dá para dicotomizar, para separar. São assim práticas requeridas por esses momentos do ciclo gnosiológico. E aí é isso, é todo esse conjunto de ideias que cada ideia é bastante densa para explicar assim um pouco num vídeo, mas eu espero ter dado uma noção. Qualquer coisa eu recebo perguntas de qualquer espécie que vocês tenham no WhatsApp, ou então pode ser na plataforma também. Agora nós vamos para o segundo momento, que é o ponto 1.2, que foi o colega de vocês que fez o vídeo dele, e eu vou passar o vídeo agora para vocês ouvirem, tá? O tema dele é ensinar exige pesquisa. Olá, meu nome é Bruno, curso Licenciatura em Matemática e irei apresentar o trabalho 1.2, Ensinar exige pesquisa, do livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. O trabalho de pesquisa é uma atividade permanente do professor. Em grandes universidades é comum o termo professor pesquisador. Ora estão se dedicando à sua pesquisa, ora estão se dedicando a ministrar suas aulas, seja na graduação ou na pós-graduação. Isso pode ser muito interessante, já que o aluno tem contato direto com o professor pesquisador e com seu conhecimento recém-adquirido. Além disso, a relação professor-aluno é muito importante para a construção do conhecimento, já que não só o aluno aprende com o professor, mas também o professor aprende com o seu aluno. Nas palavras de Paulo Freire, o conhecimento é algo dinâmico. Dessa forma, é válido imaginar que a disciplina que um professor ministra hoje não é a mesma que ele ministrava há 5 anos atrás. Logo, por mais que a gente saiba, estamos sempre sujeitos a aprender. Juntamente ao conhecimento científico, Paulo Freire reconhece a importância do conhecimento gerado pelo senso comum, saberes da experiência e do cotidiano, disse ele em um trecho do seu livro. Pensar certo do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação, quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. Portanto, concluo que a pesquisa é algo extremamente necessário para a construção do conhecimento e que, se quisermos termos alunos pesquisadores, precisamos, antes de tudo, sermos exemplos de curiosos críticos. Pois é, gente, esse é o vídeo do Bruno, né? Eu gostei da fala do Bruno, queria que ele tivesse desprendido um pouco mais do papel, né? Queria que ele tivesse arriscado mais a comentar, a dar exemplos, né? Achei ele um pouquinho preso, mas foi um vídeo bom, né? Eu senti falta, Bruno, de você ter abordado a ideia da curiosidade epistemológica, que está no seu texto, e você não falou disso. Eu senti falta de você ter problematizado isso. Bom, gente, então é esse o texto do Bruno, né? E vamos agora para o outro tema. O tema seguinte chama-se Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Então, isso foi abordado pela Vanessa, né? E eu vou agora exibir o vídeo dela, que ela fez bastante interessante.
Bom, eu sou a acadêmica Vanessa Faria Ferreira e eu faço o 5º período de pedagogia. E hoje eu vim falar para vocês um pouco do livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. E quem escreveu este livro, agora eu mostro para vocês, foi Paulo Freire, né, o nosso educador, filósofo, né? Ele escreveu este livro aqui. Eu já li ele no ano passado, em setembro ou outubro, não me recordo direito. Eu reli um pouco dele, não tudo, um pouco para recordar as partes importantes dele. Este livro é pequeno, eu creio que eu li um dia ou dois, um dia e meio, né? Estou me recordando. Eu li ele, né? E ele é a pedagogia da autonomia. E nós vamos falar um pouco deste livro, e principalmente no meu tópico. Ele é composto em capítulos e tópicos. E o primeiro capítulo é: não há docência sem discência. Então, não há professor sem aluno, né? É um corpo só que tem que estar junto para a educação, né? Para a prática educativa. Então, tem que ter aluno e professor e aluno, né? E dentro do capítulo 1, tem os tópicos. Este é o tópico 1.1, que algum aluno vai falar sobre. Ensinar exige rigorosidade metódica. E este é o 1.2. Quando eu li, me apaixonei nesse tópico. Ensinar exige pesquisa. Então, tem que pesquisar, né? Tem que aprender a aprender. Algum aluno vai falar sobre também, não vou aprofundar muito. Apesar que este aqui é pequenininho. Então, tem este livro, né, que foi escrito por Paulo Freire, mas afinal, quem é Paulo Freire? Eu pesquisei um pouquinho sobre ele para entendermos o que vamos falar, né? Paulo Freire... Opa, tá grudando. Paulo Freire foi um filósofo, foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado como um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Este era Paulo Freire. Eu não pesquisei quando ele nasceu, etc., quem foi pai, quem foi mãe, né? Pesquisei mais o básico para entendermos quem é Paulo Freire. Então, ele foi um educador e filósofo brasileiro. E chega ao meu capítulo, que é o 1.3. Vou falar mais devagar. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Bom, gente, dei uma parada porque o vídeo já ficou muito grande. E eu tô com medo de não dar tempo, não dar conta de mandar para vocês via WhatsApp. Ah, mas nós só estamos com 8 minutos, então vai dar tempo. Vamos lá, continua. Nós temos que ensinar e respeitar os saberes dos educandos. Mas qual é o dever do professor? Nesse saber dos educandos, qual é o dever do professor neste papel de educar os educandos? Bom, o professor precisa conhecer a realidade do aluno. Então, o professor, primeiramente, tem que conhecer a realidade do aluno. Mas o que é essa palavra? Desconectadas. As matérias do aluno, né, os conteúdos do aluno não podem ser desconectadas da vida do aluno. Então, a matéria deve estar o quê? Os saberes dos educandos, os saberes dos estudantes devem estar conectadas. Deve se conectar aos saberes da disciplina. Então, os saberes dos educandos não devem estar desconectada, né? A realidade do aluno não deve estar desconectada, mas deve estar conectada aos saberes da disciplina. E qual é o dever do professor? O professor, ele tem que conhecer as necessidades e os desejos dos alunos, para que haja diálogo, né, entre si. Aí o professor, ele precisa conhecer realmente a realidade do aluno para que interaja a necessidade, o desejo e o diálogo entre as disciplinas, né?
Por isso, né, a vida que os estudantes levam fora dela, né, o que eles vivenciam lá fora, deve contribuir para os saberes das disciplinas dentro da sala de aula. Nós vamos ver isso na próxima folha, o porquê que os saberes dos educandos fora da escola, fora da sala de aula, contribui lá dentro, né, quando eles têm esse conhecimento, né, quando eles observam o mundo à sua volta. E com isso que eles vivenciam lá fora, eles devem trazer para problematizar a disciplina, para contribuir, né, na disciplina. E logo vem, deixa eu focar. Com isso, as atitudes devem ser refletidas na escola. Então, quando os saberes dos educandos, dos estudantes devem se conectar ao saber da disciplina, com isso, as atitudes devem ser refletidas na escola. Então, o professor ele vai pegar uma realidade do aluno e vai fazer com que eles reflitam isso lá na escola. Vamos para a próxima folha, que vamos usar a disciplina. Usando a disciplina, essa disciplina, como eu vou usar como exemplo para vocês, é a geografia. Por exemplo, a geografia. E o Paulo Freire, né, diz que deve usar a realidade do aluno lá fora da sala de aula para a matéria, como geografia. O aluno, por exemplo, vai vivenciar, por exemplo, a poluição nos riachos, né, o bem-estar, né, de algumas comunidades. Por exemplo, por que existe lixão em um setor e outros não? Por que, né, o poder político coloca saneamento, asfalto em algumas ruas e outras não? Né? Então, traz essa reflexão, né, para os alunos dentro da sala de aula. Então, quando o aluno ele vai observar a realidade dele fora da sala de aula e vai trazer isso para a disciplina. Então, quando acontece isso, vai ter o quê? Ele vai observar a paisagem cotidiana dele. Então, essa paisagem cotidiana vai ser usada na disciplina e vai contribuir na disciplina. Por que vai contribuir? Porque, por exemplo, o exemplo do lixão, ele vai observar porque alguns lugares tem lixão e outros não. Então, ele vai trazer isso como crítica construtiva dentro da sala de aula. Ele vai abordar melhor o tema usando aquilo que ele está olhando, a paisagem cotidiana dele. E algumas escolas, né? Algumas escolas dizem que o ensino deve ser neutro. O que isso significa? Que o ensino deve ser só aquilo que é passado. Gente, eu interrompi porque está no horário, mas você percebe, quando a Vanessa fala que problematizar a história do lixão, ela é interessante, inclusive, para que a gente não gere o lixão, para que a gente discuta o local dos resíduos sólidos. E por que aquele lixão, por que gerou aquele lixão? E será que aquele lugar é o mais adequado? Então, na escola, é para gerar esse tipo de discussão, que esse saber da escola seja discutido, que o saber construído lá na sociedade seja discutido aqui dentro da escola, porque muda a concepção, né? Muda a concepção de jogar o lixo, onde jogar o lixo, esse lixo está indo para onde e tal. Então o Freire vai fazer toda essa conexão. Eu vou dar uma parada e daqui a pouco a gente volta com o vídeo da Vanessa.